Bem, vamos dar sequência ao nosso estudo, Apocalipse capítulo 2, onde começam as cartas. Esse trabalho é um trabalho que não será vendido, se for o caso um dia, por nenhuma organização. Nós, na geração Jesus Cristo, é quem temos a exclusividade da distribuição desse trabalho. Então, visamos exclusivamente edificação de vidas. Se alguém quiser copiar esse trabalho, presentear, enfim, dar para alguém, tem total liberdade. Mas obter recurso financeiro com este trabalho, não. Nós não damos esse direito. Quem o fizer não terá o nosso apoio. Então, Apocalipse 2 diz a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Bem, a despeito disso, 7 estrelas, candeeiros de ouro, já temos falado sobre isso e ainda outros detalhes virão. É a representação dos líderes espirituais nas 7 estrelas, nas estrelas. O 7 é a perfeição, é a onisciência, é aquilo que está no domínio de Deus sobre toda a terra. Enfim, os 7 candeeiros. Candeeiro é aquilo que ilumina, é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, luz para o nosso caminho. A palavra que ilumina somente está na igreja, igreja clara, igreja verdadeira, não nas muitas falsas igrejas que existem por aí, incontáveis, oferecendo objetos ungidos, vivendo de corrente, campanha, fazendo consagrações humanas. Não é disso que estamos falando, estamos falando de igreja. Como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e esse receberá a manifestação dele e do Pai. Isto é igreja. Então, candeeiros aqui representa a igreja que ilumina com a palavra de Cristo, e 7, mais uma vez, a perfeição. Enfim, candeeiros são de ouro. Por que de ouro? O ouro é símbolo da glória de Deus. E se uma igreja ela é verdadeira, ela é a representação da glória de Deus. No verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja bem, Jesus está elogiando o papel desta igreja, desta liderança, está dizendo que conhece as obras, conhece o labor e conhece a perseverança. Mais adiante, ele vai dizer, inclusive, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por isso ele elogia a perseverança, né? Porque nós não somos predestinados de forma alguma. Nós temos que ser fiéis até a morte. Essa perseverança, ela é exigida dia após dia, minuto após minuto. E aqui diz, não pode suportar homens maus. Quer dizer, esse é o caráter da igreja, o caráter do cristianismo, não compactuar. Como diz a Escritura, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Enfim, o caráter do cristianismo, o caráter da igreja, das lideranças evangélicas, é não compactuar com homens maus. Claro, isso aí me lembra as igrejas que já se venderam para a política, estão compactuando com homens maus. Isso é uma vergonha da queda da igreja, mas eles aguardem. Todo mundo terá a sua hora diante do tribunal de Cristo. Então, Jesus está elogiando essa situação. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Veja bem, essa é a missão da igreja. Purificar, colocar à prova. A prova como? Se ela é candeeiro, se ela é luz, se ela tem a palavra. É a palavra que faz a aprovação ou a reprovação. Não são os conceitos de nenhum homem, nem a ideia de nenhum homem. A verdade não é o que eu penso, a verdade não é o que eu acho, a verdade e a justiça não é o que homem algum
prepondera. Não, a verdade, justiça, integridade, o prumo da verdade do que é correto e do que é incorreto, o que é santo, o que é profano, o que é certo, o que é pecado, o que é errado, essas coisas todas, essas conjecturas, essas opiniões, elas não são produzidas na cabeça do homem. A Escritura diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, verdade não é algo que esteja dentro de mim, eu preciso conhecê-la, ela está fora de mim. Então, aqui está dizendo: tu puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Não pôs à prova com suas próprias concepções. Não. Se somos candeeiros, só podemos colocar à prova as coisas mediante o prumo da palavra de Deus, não ao prumo das minhas concepções. E nisto muitos têm caído. E diz assim: os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. É uma exaltação tremenda de Jesus a respeito desta igreja. E olha, vem um detalhe importante pela frente, que diz assim, verso 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, o cristão, ele não pode abandonar o primeiro amor. Ele não pode mudar quando Deus não muda. Ele não pode tomar novos rumos, novas direções, quando Deus não lhes dá. Um ministério é algo que não pode ser mudado e não pode, de forma alguma, sofrer quaisquer influências. Ministério tem que permanecer. Deus trouxe o ministério para a nação de Israel e os acusou de prevaricadores, ou seja, aqueles que tinham uma missão não levaram adiante. Porém, quando Cristo se manifesta, Deus exigiu que Israel mudasse, porque ele estava mudando a dispensação, a maneira de se revelar e a maneira de tratar com a humanidade, e exigir uma nova maneira de que esse homem se achegasse a si. Era Jesus Cristo o caminho, verdade e a vida, sendo instituído ali o sacrifício eterno, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Israel pecou de duas maneiras. Primeiro que quando foi chamado no tempo da lei, mudou as suas conjecturas e a sua postura, aí pecou, foi acusado de prevaricador. Depois Jesus Cristo amaldiçoa a figueira porque disse que não achou nela frutos. A figueira é símbolo da nação de Israel, biblicamente falando, tá ok? Biblicamente falando. Então, o que vemos é que Jesus amaldiçoa essa figueira. Por quê? Porque eles deveriam ter se enquadrado, ali eles deveriam ter mudado e se enquadrado na nova dispensação, na pessoa do Senhor Jesus, no Evangelho, no sangue de Cristo, na palavra do testemunho então revelada. Então, você, querido, você que me ouve, preste muita atenção. Aqui está dizendo: tens perseverança, não deixaste esmorecer, mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é abandonar a primeira postura, é abandonar as primeiras obras. E ele vai dizer no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa mover do seu lugar o candeeiro? Candeeiro representa a igreja representa ministério. Então, mover do candeeiro significa retirar o ministério, cortar o ministério. Muitos ministérios já estão cortados, na verdade, uns as portas já fecharam, contrariando o que diz a Escritura: a porta que eu abro ninguém fecha, mas já fecharam porque se desviaram. Deus lhes removeu o candeeiro. Outros, porém, não. Outros, apesar de o candeeiro já ter sido removido, ainda permanecem como um clube social, apenas sustentados pela força do dinheiro, porque o dinheiro sustenta muitas coisas, essa é a verdade também. Então, mesmo não tendo nada espiritual, candeeiro foi removido, mas o dinheiro faz permanecer portas abertas e vidas vão ali entrando e sendo tragadas e destruídas, tendo seus ministérios martirizados a troco de nada. No verso 6:
Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quer dizer, irmão, você tem que amar o que Deus ama e tem que odiar o que Deus odeia. Jesus está colocando um ponto a favor dessa igreja. Olha, está certo, você tem uma coisa a teu favor. Você odeia aqueles que eu também odeio. Irmão, presta atenção. Se Deus mostrar, revelar que não tem pacto, não tem afinidade com certas coisas ou pessoas ou situações, assim tem que ser você. Você tem que se comportar exatamente como Deus se comporta. Por isso Paulo diz, temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, temos que ter o comportamento de Cristo. Temos que aprovar o que ele aprova, reprovar o que ele reprova. Por isso ele disse para Pedro, tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela, e eu te dou as chaves. Chave significa autoridade, permissão. Te dou as chaves do reino. O que tu permitires na terra é permitido no céu. O que tu proibires na terra é proibido no céu. Então, tens contudo a teu favor que tu odeias aquilo que eu também odeio. E assim nós temos que ser. Sentimento, misericórdia, joga tudo na lata do lixo. Eu tenho que me comportar como Deus quer que eu me comporte. Amém? Lembra que o rei Davi foi repreendido por Joabe? Ora, teu filho morreu e tu está aí pranteando. E se todo o teu exército, todos nós que te amamos, tivéssemos morrido, então tu estarias feliz, porque o teu filho estaria vivo? É uma palavra realmente pesada. Joabe não quis saber que Absalão era filho de Davi. Ele quis saber que Absalão se levantou contra o rei, ou seja, levantou-se contra os princípios de Deus. Então, toda rebelião, você sabe, é punida com a morte, né? Toda rebelião é punida com a morte. Satanás se rebelou, está condenado à morte eterna. Absalão se rebelou, foi passado ao fio da espada. No tempo que Salomão assumiu o reinado, tinha rebeldes, ele mandou matar. E tantos outros. Saul se rebelou, a Escritura diz que o pecado de rebelião é como de feitiçaria, e a feitiçaria era punida com a morte. Saul acabou morto. Judas se rebelou, acabou morto. Toda rebelião é punida com a morte. Não adianta argumento, nem blá 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 de Deus é amor. A Escritura traz este prumo em que toda rebelião é punida com a morte. Por isso, querido, ele está dizendo aqui, tens contudo a teu favor, tu odeias o que eu odeio. Em outras palavras, né? Se odeia o que ele odeia, ama o que ele ama. Ou seja, você tem que se comportar de acordo com aquilo que Deus tem a te revelar. No verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, né? Certamente haveria muitos questionamentos sobre esta árvore da vida. Eu apenas considero ela a simples palavra de Deus, que nos será um alimento eterno para desfrutarmos de todas as delícias da eternidade. Seguindo, carta à igreja em Esmirna, no verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Bem, eu já devo ter falado para você que a Escritura é sempre muito clara. É ao anjo da igreja, ou seja, Jesus tratando com a liderança da igreja. Nós vemos alguns cristãos aí caindo absurdamente, caindo assustadoramente, caindo porque quer cair, porque a Escritura nos ensina, nos adverte todas as coisas. Querido, quando uma liderança precisa ser tratada, Deus trata com ela, entendeu? Não é membro de igreja. Lembra que Davi teve um problema no seu ministério? Deus não mandou um soldado, um general, um capitão, nenhum do povo falar com ele, nenhum dos seus súditos. Deus levantou um profeta
profeta para falar com Davi. Qualquer outro que chegasse diante de Davi para o acusá-lo ou questioná-lo, cairia a espada, e era assim que tinha que ser. E nos dias de hoje continua a mesma coisa. Cristãos estão vivendo debaixo de maldição, perderam seu ministério, jamais alcançarão nada no reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque acharam-se com direito, imagina, de questionar pastores. Isso é a mais pura piada. Um membro de igreja ou alguém consagrado, seja lá quem for, ninguém pode se levantar contra o ungido do Senhor, se não por uma direção do Senhor, não é por concepções humanas, por direção do Senhor. Bem, então seguindo, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu quero lembrar com você quando que Jesus esteve morto e tornou a viver. Bem, Jesus esteve morto quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Em Isaías 59 diz que Deus não contempla pecado, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Jesus na cruz, tendo todo o pecado da humanidade, inclusive os que ainda nasceriam sobre ele, Deus, talvez por isso tenha dito a Escritura que o céu fez-se trevas, né? Deus virou o rosto dele. Deus não contemplou o pecado que estava sobre a vida de Jesus e Deus o abandonou. Jesus, reconhecendo este abandono, a perda da graça naquele instante, diz, Deus meu, por que me desamparaste? O Eli, Eli, lama sabachthani. Então ali ele foi morto espiritualmente. Primeiro ele sofreu uma morte espiritual, depois seu corpo padece e ele é posto no túmulo. Ali estava a morte física. Nós, os seres humanos, normalmente tem aí para encarar duas mortes. Se não forem redimidos no sangue de Cristo, vão entrar na morte espiritual, e dessa aí não tem retorno, tá? Da morte física é um caso que você, quando bate na morte física, você já está ali com a sua morte espiritual traçada ou não. Se você morreu fisicamente, aí Deus vai julgar se você também estava morto espiritualmente ou não, porque quando você parte para a eternidade morto espiritualmente, só resta condenação ao inferno. Então no verso 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Que interessante, né? Eu conheço a tua tribulação, pobreza. Que importante declaração. Mas tu és rico, Jesus está dizendo. Ao contrário do que muitos estão pensando por aí, em outro episódio ele vai dizer que, olha, tu dizes rico sou, estou abastado, de nada tenho falta, e tu não sabes que tu és um pobre, cego, miserável, desgraçado, nu. Mas aqui ele está dizendo, olha, vocês aí em Esmirna, vocês estão em tribulação, vocês são pobres, né? Eu conheço a tua pobreza, mas o que eu vejo é que vocês verdadeiramente são ricos. Querido, cuidado para que você não confunda os conceitos de Deus com os conceitos do mundo. Deus não vê como vê o homem. O que Deus olha são coisas bem diferentes. Ele ainda diz, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Quer dizer, tinha gente lá que era judeu. Veja bem, eles eram judeus naturalmente, genealogicamente, na carne eram judeus, mas as atitudes não eram condizentes com aqueles que se diziam judeus e servos de um Deus vivo. Então, Deus está dizendo assim, eu conheço a blasfêmia deles, estão aí perseguindo, caluniando, chateando vocês. Eles são, na verdade, sinagoga de Satanás, porque Paulo mesmo diz, não é judeu o que o é na carne, mas sim o que o é no espírito. Então, seguindo aqui, 10, não temas as coisas que tens de sofrer.
eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está representando um grupo chamado igreja, logicamente, não uma igreja, pessoas chamadas igrejas, claro, por favor, não confunda isso. Não estamos falando de grupinhos aqui, essas cartas não representam grupos, representam personalidades de cristãos espalhados por toda a face da terra. Então aqui está falando de um grupo, né, cuja personalidade os permitirá chegar até o martírio. Por isso diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esses são aqueles que Jesus pôde contar com eles para que fossem até a morte, num período em que será necessário ir até a morte, ser realmente martirizado. Nem todos passarão por um período em que o martírio será necessário, mas haverá períodos sobre a terra em que o martírio será necessário. Hoje estamos no ano de 2008, mais um pouquinho para frente, o anticristo estará assumindo o reinado e haverá martírios, entendeu? Uma série de situações acontecerão. Bem, detalhes à parte, a gente segue aqui, diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, sereis postos à prova e tereis uma tribulação de 10 dias. Esse 10 dias já representa realmente o domínio satânico, porque a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Chifres significa autoridade política, autoridade governamental. Chifre é símbolo de reino, lembra das visões do profeta Daniel? Então, quer dizer, estamos demonstrando que haverá um domínio satânico sobre a terra, em que ele vai precisar de mártires, ele vai precisar de pessoas com confissão até a morte. Isso aqui é muito interessante. Então ele diz: esses 10 dias, na verdade, não são 10 dias, não representa um período, não representa um período de 10 dias, ou curto ou longo, não representa um tempo, representa uma situação. Esses 10 dias não representa tempo, representa situação, condições em que o mundo vai se encontrar nesta época em que Deus estará contando com um grupo para ser mártires. E ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se não for fiel até a morte, nesse tempo que ele precisar, ele não dará a coroa da vida, não dará salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Tá vendo? Ele diz ser fiel até a morte e diz que o vencedor aí, ao que vencer, é linguagem de guerra, de batalha, e a vitória que ele está pedindo é de uma submissão, uma guarda dos seus princípios até a morte. Esta é a vitória que Jesus aqui está pedindo, está dizendo que aquele que for até a morte, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, ele está pedindo que se renda a uma primeira morte física, carnal, e ele livrará da morte, da condenação eterna, da morte espiritual, mas terá que ser fiel até a morte física. Tem ainda na sequência a carta à igreja em Pérgamo, e diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa questão aqui, onde Satanás habita, existia um grande palácio neste lugar, Pérgamo, onde havia uma sede lá avassaladora, entendeu? Uma sede terrível naquele lugar, onde se processavam muitas coisas.
Inclusive Hitler fez uma réplica deste palácio e colocou na Alemanha, onde ele habitava, e colocou a suástica, que é um símbolo terrível de satanismo desde longas religiões, que antes do budismo, e hoje no peito de Buda tem uma suástica desenhada. Mas então Hitler transportou essa réplica de Pérgamo e colocou lá na Alemanha para o seu reinado. E aqui também, nessa cidade de Pérgamo, tinha uma estátua que ela tinha 60 metros de altura. Você já parou para pensar o que é isso? Uma estátua de 60 metros de altura, isso é visto de muito longe. Então, quer dizer, havia uma influência ali muito terrível naquela cidade, de modo que Jesus está considerando, isso aí é onde Satanás habita, tamanha influência naquele lugar, e fala, olha, vocês perseveraram no meu nome, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus demonstra um domínio satânico, uma influência maligna muito grande naquela cidade, porque está falando que é o lugar onde Satanás habita. Ele refala isso 2 vezes e ainda vem falar de martírio, quer dizer, se é o lugar onde Satanás habita, é o lugar onde Satanás reina. Portanto, quando o diabo estiver reinando brevemente, reinando sobre a terra, logicamente ele tem a base na União Europeia, acredite, tem a base na União Europeia. A Rússia, por enquanto, está fora dessa história, mas ela vai entrar. Ela é Gog e Magog, descritos em Ezequiel 38 e 39. Ela virá, acredite, a Rússia vai entrar nessa história, e como ela já tentou uma vez, através daquela doutrina chamada comunismo, banir o cristianismo e banir Deus, ela voltará com o mesmo caráter para intentar a mesma coisa e dominar o mundo, aliada ali à União Europeia. Mas detalhes à parte. Aqui então Jesus está falando, daí onde há esse domínio, teve o meu fiel morto. Quando o diabo estiver reinando, no que nós chamamos período de 7 anos, reinado do anticristo, embora comece com paz, mas haverá um momento, a partir de um dado momento, em que os martírios acontecerão, e acontecerão abundantemente. Aí daqui fala que tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quer dizer, dá a entender que dentro da igreja, eu tenho todavia contra ti que tu tens aí não devia ser na rua, devia ser lá dentro da igreja, dentro das dependências, dentro dos conceitos, de se deixando minar a doutrina, influenciar um tal semelhante a Balaão. Você estudando lá Números, o Antigo Testamento, vai ver qual foi a doutrina de Balaão, exatamente como é descrita aqui. Balaão, ele não propôs para Baraque se levantar em guerra contra Israel, quando Baraque visava a destruição e a maldição do povo de Israel. Balaão não propôs guerra. Alô, acorda, desperta tu que dormes, hein? Balaão não propôs guerra porque sabia que ninguém nos vence, está aí a prova na história, ninguém nos vence. Nós somos o único povo que sobrevive à história sem lançar mão de armas. Nós somos terríveis, o Espírito de Deus que está em nós não perde uma batalha, ele é terrível. Ele é terrível. Então veja bem, nós somos o único povo que todos aqueles que fazem guerra contra nós caem. Mas Balaão não propôs guerra, Balaão propôs aliança. Cuidado, você frequenta uma igreja que dá abraço em político, tem aliança, você não está mais numa igreja. Se a tua igreja abre púlpito para político, você não está numa igreja. Acredite, não está numa igreja. Então, Balaão propôs, não guerra, mas a doutrina de Balaão foi
aliança. Querido, guarde isso com carinho no seu coração. A doutrina de Balaão foi aliança. Pegue uma chave bíblica, pegue o nome Balaão e vá ver todos os passos envolvendo a vida de Balaão. Você vai ver que a grande proposta de Balaão para a destruição do povo santo não foi guerra, foi aliança. Nós somos chamados para não fazer aliança com ninguém. Esquece esse negócio de Constituição, rasga isso e joga no lixo. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é Bíblia. O que te põe o pão na mesa é Bíblia. O que te livra da morte, da enfermidade é Bíblia. O que te dá autoridade sobre o diabo é Bíblia. Não vá fazer aliança, não vai botar na mesma mesa ou no mesmo púlpito uma Bíblia e uma Constituição. Aí você entrou na doutrina de Balaão. Então, seguindo, verso 15, outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. É uma doutrina semelhante à de Balaão, então vamos seguir. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que espada é essa? Já vimos, né? Essa espada simplesmente é a palavra de Deus agindo com poder para condenar e julgar. No verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quer dizer, ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Está falando de uma revelação íntima de Deus para com aquele que vencer. A pedrinha branca é símbolo de absolvição. É símbolo de absolvição, quando não se é condenado. Antigamente usava-se quando o júri ia julgar um réu, né, no tribunal eles tinham uma urna e tinham pedras de acordo com a cor da pedra que era posta dentro da urna. Depois alguém contaria as pedras e, mediante as pedras brancas sendo maior que as demais pedras de outras cores, a sentença seria dada normalmente em absolvição. A pedra branca significava absolvição, mas pedra também é símbolo da palavra de Deus. Branca é símbolo da santidade. Então, quer dizer, pedra branca também pode entrar numa simbologia de que Deus nos dará uma palavra de absolvição, de purificação, de santidade. Carta à igreja em Tiatira, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se você quiser conhecer melhor a história de Jezabel, o caráter desta mulher terrível, simplesmente você vai pegar uma chave bíblica e vai ver todos os pontos da Escritura que apontam para esta mulher. Aqui está sendo mencionado algo do que ela fazia no Antigo Testamento. Ela era uma assassina, ela desviava o povo de Deus completamente da doutrina do Senhor. E aqui ela está sendo usado o nome dela como uma simbologia. Se você examinar o livro dos Reis, você verá quem foi esta mulher terrível, podemos assim dizer, verdadeiramente terrível. Era uma assassina, e o marido dela compactuava com ela, aceitava o que ela fazia de errado. E aqui está dizendo: eu tenho contra ti o tolerares. Irmão,
anjo da igreja, homem de Deus, pastor, líder, quem tem chamado, não tolere, não compactua com o erro. Aqui Jesus está dizendo, eu tenho contra ti que tu está tolerando. Muita gente diz assim, não, Deus julgará. Não, Deus julgará. Deus julgará. Então, ô pateta, sai de trás do púlpito, seu marionete. Deixa Deus então assumir o púlpito. Para que ele te botou aí? Para que ele disse a seara é grande e poucos são os obreiros? Se é ele que faz tudo, para que ele quer obreiro? Para que ele me redimiu da lama? Por que não me levou logo para o céu, já que é ele que faz tudo? Não, ele mudou o meu caráter, me deixou na terra, e ele opera através do meu caráter, assim como operou matando Ananias e Safira através de Pedro, entendeu? Por isso, não tome posição de marionete atrás do púlpito. Você tem que tomar decisão, e não vem com essa de tolerar o erro. Igreja não tolera erro, não compactua com o que não presta. A igreja, diz Paulo, é a coluna e firmeza da verdade. Verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição aqui não é ato sexual impuro, tá ok? Prostituição aqui não é venda do corpo, nada disso. A palavra prostituição na Escritura, ela aparece mencionando o desprezo à doutrina do Deus verdadeiro. Isto que é prostituição na Escritura. Examinando por uma chave bíblica, você vai facilmente chegar a esta conclusão. Prostituição na Escritura, inclusive o profeta Oséias diz, vós vos prostituístes indo após outros deuses. Quer dizer, indo após outros deuses é praticando outras regras de fé e prática, de doutrina, que não condizem com a do Deus verdadeiro. Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Todos, Deus é justo, Deus é tremendo, Deus sempre dá tempo, mas não adiantou. Eis que apróstito de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Quer dizer, os que com ela adulteram também vão sofrer. O problema é esse. Se você tolera uma ovelha negra dentro da igreja, logo todo o rebanho começa a ficar manchado. O fermento dos fariseus cresce. A doutrina dos nicolaítas cresce. Entende? A doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel. Tem que cortar o mal pela raiz. Afinal de contas, estamos num tempo importante. É tempo de restauração. É o final da era da igreja. A igreja chegou ao seu fim. E João Batista profetizou. O machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada fora e lançada no inferno. Verso 23, matarei os seus filhos. O que é filhos aqui? Filho não é descendência genealógica, aqui não. Filhos são aqueles que compram a mesma ideia e vivem da mesma forma. É um discipulado. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus está falando assim, ó, todas as igrejas vão saber que eu sondo de perto, eu sondo por dentro, eu sondo mente e sondo coração. Vão saber quando? Quando eu matar os seus filhos. Verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Conserva até que eu venha, ou seja, conserve em todo tempo. Esse vir de Jesus é de duas formas, ou quem sabe mais até, mas basicamente duas. Quando nós partimos deste mundo através da morte física, é como se Jesus estivesse vindo, porque nós vamos ao encontro dele. Agora, também tem a questão do arrebatamento, que vamos estar vivos e seremos trasladados. Então, temos que nos conservar firmes, seja até uma morte física ou até o retorno de Cristo. Conservai até que eu venha. Ficar firme. 26. Ao vencedor,
que guardar até o fim as minhas obras, quer dizer, não pode esmorecer, tem que fazer as obras até o fim. Assim, diz assim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Isso aqui é outro detalhe, mas veja bem, ao que guardar até o fim as minhas obras, ora, como é que nós encontramos alguns crentes velhos? É velho, é a única palavra que podemos encontrar para descrever, porque a pessoa diz que, não, eu já fiz muito, sim, pastor aposentado. Cara, que coisa absurda, pastor aposentado. Não, aqui está dizendo, guardar até o fim as minhas obras, enquanto existe um fôlego de vida em você, uma força mínima que seja, não tem aposentadoria, não tem descanso, tem que trabalhar. E diz, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ora, veja bem, guardar até o fim as obras, quer dizer, morrer. E como é que vai ter autoridade sobre as nações? Nações é designação da terra. Aí entra aquilo que eu realmente creio, que a igreja voltará com Cristo, a igreja voltará com Cristo para reinar nos 1000 anos após o reinado do anticristo. Bem, e no verso 27, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.